Salve, salve, caríssimo pupilo, tudo bem? Pois é, estamos aqui para dar sequência no conteúdo aí, lembrando que nas últimas aulas a gente estava trabalhando sempre com os números naturais, estão lembrados? Pois é, quando a gente fala de números naturais, a gente já sabe tudo que tem que ser feito para analisar, trabalhar e ainda interpretar as questões envolvendo esses números. Vimos números naturais envolvendo ali decomposição de fatores primos, MMC, MDC nas últimas aulas e agora nós vamos dar sequência falando um pouquinho sobre os números inteiros. Então, para começar, vamos só recapitular aqui. Quando eu falo de números inteiros, necessariamente nós estamos falando do conjunto dos números inteiros, que sempre vai ser representado por essa letra Z, como vocês estão vendo aí. Esse Z com a barrinha lateral, ok? Sempre que isso acontecer, a gente já tem que entender que os números inteiros, de uma certa forma, são até fáceis de serem interpretados, porque a gente tem que imaginar o seguinte: na vida, no geral, quando a gente fala de algo que é inteiro, a gente pode até pensar em algo que não é quebrado. E se eu falo que algo inteiro não é quebrado, é mais ou menos a mesma ideia que a gente pode sugerir aqui. O que são os números inteiros? São os números que não são quebrados, e esse termo pra gente é muito comum no dia a dia. Um número quebrado é sempre um número fracionário, um número que tem parte decimal, certo? Então o número inteiro vai ser aquele número que não é fracionário. Sendo assim, nós temos a representação do conjunto dos números inteiros definidos por, lembrando sempre, para listar os elementos de um conjunto, eu sempre preciso abrir chaves e aí listar esses elementos separados por vírgulas. Então vamos lá. Temos aqui os elementos menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, representando parte do conjunto dos números inteiros. Lembrando que as reticências vão indicar que esse conjunto é um conjunto de infinitos elementos, tanto para lá quanto para cá, certo? Dando sequência até uma variação do conjunto dos números inteiros, nós temos aqui a seguinte situação. Quando eu apresento esse Z e ao mesmo tempo coloco esse asteriscozinho aqui, esse asterisco indica que nós estamos eliminando o zero daquele conjunto, ou seja, nós teremos o mesmo conjunto da parte de cima, só que agora simplesmente excluindo o termo zero, correto? Sendo assim, teremos os elementos menos 3, menos 1, menos 2, menos 1, 1, 2 e 3, assim por diante. Assim, podemos definir a diferença entre os dois conjuntos. Ao mesmo tempo que eu tenho essa situação, nós ainda podemos afirmar que Z+, e aí vem até uma pegadinha. Muita gente olha para isso e fala assim, Z+, é o conjunto dos números positivos. Não. Não dá para afirmar que é o conjunto dos números positivos, porque nós temos um detalhezinho aqui, que é o zero. Quando a gente fala do Z+, eu estou garantindo, na verdade, que é o conjunto dos números não negativos. E só faz sentido falar isso por conta justamente do zero. E se eu falo dos positivos apenas, eu estou excluindo a possibilidade de ter o zero, ok? Então tomem cuidado, zero não é positivo, zero é um termo nulo, ok? Sendo assim, Z+, é o conjunto dos números não negativos, entendendo assim como os números 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante. E até começa a ser legal a gente pensar no seguinte: quando eu falo desse conjunto, isso me lembra muito um conjunto que nós já vimos anteriormente. E aí é só lembrar das últimas aulas. Esse conjunto que está aqui é o próprio conjunto dos números naturais, estão lembrados? Então falar dos números inteiros não negativos é o mesmo que falar do conjunto dos números naturais, tranquilo? Ok. Ao mesmo tempo que eu tenho a ideia do Z+, é natural pensar na ideia do Z-. E agora você já sabe, Z- não é o conjunto dos números inteiros negativos, é o conjunto dos números inteiros não positivos. E isso somente por conta da presença do zero, ok? Sendo assim, infinitos elementos, temos aí menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, até chegar em zero, fechamos o conjunto, tranquilo? Uma coisinha que chama atenção é o seguinte: deu para perceber que, em algum momento, nós citamos o conjunto dos números naturais. E já dá para a gente analisar o seguinte: o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros? Certíssimo. Conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. E se eu quiser representar na forma de diagrama, eu consigo utilizar uma situação parecida com essa daqui. Imaginando o seguinte: esse diagramazinho que vocês estão vendo aqui vai indicar o conjunto dos números naturais. Então, todo número natural estará aqui dentro. E fora desse conjunto, eu posso falar que nós temos o conjunto dos números inteiros, entendendo que todo número natural é um número inteiro? Perfeito. Agora, todo número inteiro é natural?
Não, nem todo. Justamente porque, se eu analisar bem, eu consigo perceber que dos números naturais nós temos todos os números inteiros positivos e também o zero. E dentro do conjunto dos números inteiros, além desse zero, além dos positivos inteiros, nós ainda temos os números inteiros negativos. Então aqui fora estão todos os números inteiros que são negativos, perfeito? Então só para recapitular tudo isso aí com vocês, nada de pânico, isso aqui é bem tranquilo. Diante disso, me faz querer chamar a atenção para uma coisinha que é bem legal aqui, que é a ideia do módulo de um número inteiro. Essa palavrinha módulo, ela vem acompanhada em várias partes da matemática. E aqui eu estou querendo representar a ideia do módulo de um número inteiro de uma forma bem específica e direta. O que é, na verdade, um módulo? Muita gente fala assim, módulo é o resultado sempre positivo e tudo mais. E, na verdade, isso não está correto afirmar. Matematicamente, a ideia de um módulo é a ideia do número absoluto, do valor absoluto de um número. Ou ainda, o melhor seria falar que módulo é simplesmente a distância do tal número inteiro até a origem. Só que aí alguém bate o olho e fala assim, o que é essa origem aí? E aí é fácil a gente analisar. Imagine uma reta como essa daqui, ok? Dá para ver o número zero representado aqui de uma cor até diferente das demais. Ok, o zero sempre vai indicar o que nós definimos como a origem da reta, ok? Então o zero é a origem dessa reta. E se eu falo do número 1, do número 2, do número 3, 4, 5, 6, estou falando de números positivos, então eu represento ele sempre à direita dessa reta. Do zero, perdão. Enquanto isso, os números negativos estão todos representados à esquerda do zero, como é possível perceber. E aí chama atenção para o seguinte. O módulo, ele sempre vai ser representado pelas duas barrinhas, como vocês estão vendo. Aqui, então, eu estou perguntando qual é o módulo do número 5. E o correto seria entender o seguinte. 5 é um número que está representado na reta exatamente aqui. E se eu coloco o módulo, eu estou querendo saber qual é a distância do 5 até a origem, ou seja, a distância do 5 até o zero. E se eu falo isso, eu estou, na verdade, tentando transmitir a ideia de que eu quero medir essa distância de 0 até 5. E de 0 até 5, a distância é exatamente quanto? 5. Todo mundo concorda? Sendo assim, quando eu olho para o menos 5 nós já sabemos que está aqui. E eu quero o módulo dele. Se eu quero o módulo de menos 5, naturalmente já entendo que eu estou procurando a distância do menos 5 até a origem. Então, peraí, eu quero medir o comprimento disso daqui. E quando a gente fala de distância, só faz sentido realmente a distância ser o quê? Positiva ou negativa? Só faz sentido ser positivo, permitindo até a distância ser zero, ok? Mas nesse caso, eu estou afirmando que a distância do menos 5 até zero é exatamente o quê? 5. Então eu posso garantir que o módulo de 5 é 5 e o módulo de menos 5 também é 5. E uma coisa que é legal aqui é que quando a gente afirma isso, tanto 5 quanto menos 5, eles acabam tendo uma classificação legal. Eu posso afirmar, por exemplo, que esses dois números são chamados de simétricos. Simétricos ou até mesmo opostos. E isso vai acontecer toda vez que eu pegar dois números que tiverem a mesma representação em módulo. Tranquilo? Sendo assim, 5 e menos 5, além de terem o mesmo módulo, eles ainda passam a ser chamados de números simétricos ou até mesmo opostos, ok? Tá. Exemplo também para isso aí. Se eu pego menos 2, o módulo de menos 2, já entenderam aí, a distância até o zero vai ser 2. E o módulo de 2? Também a mesma coisa. Menos 2 e 2 também são simétricos? Perfeito. Essa que é a ideia. Agora, se eu pego aqui uma situação genérica para analisar. Nós temos uma situação aqui para tentar interpretar. Eu estou falando que o módulo de x é igual a 20. De certa forma, eu estou perguntando qual é o número que a distância até a origem vai ser exatamente 20. Então, um número cuja distância à origem é igual a 20. E aí já ficou fácil até de pensar. Eu posso afirmar que x poderia ser 20? Tranquilo. Mas ainda dá para pensar o seguinte, x também poderia ser menos 20? Entendendo que o fato de ser distância já dá até para a gente entender que
20 ou menos 20 têm a mesma distância até a origem, portanto, eles têm o mesmo módulo. E se tem o mesmo módulo, eu posso afirmar que esses dois, 20 e menos 20, também são números o quê? Simétricos. Olha que lindo. Tranquilo? Beleza até aqui? Certo, certo, certo. Agora vamos ver o seguinte. Diante de tudo isso, eu quero que vocês analisem comigo aquele exemplo. E um exemplo bem simples para trabalhar. Simplesmente marcar V ou F, lembrando V de verdadeiro, F de falso. Vamos analisar cada uma dessas afirmações aqui. Alguns desses símbolos podem até aparecer como novidade para muita gente. Esse símbolo aqui é um símbolo de pertinência. Ele significa pertence. Quando ele vem acompanhado de um tracinho nele, significa não pertence. E ele vai ser usado toda vez que a gente estiver trabalhando um elemento com um conjunto, ok? Então, elemento e conjunto, a gente usa o símbolo de pertinência. Pertence ou não pertence. Sendo assim, o que está sendo afirmado aqui é o seguinte. 2 pertence ao conjunto dos números inteiros? Ou seja, 2 é um número inteiro? 2 é um número inteiro. Sendo assim, eu posso garantir que isso daqui realmente é verdadeiro. Tranquilo? Segundo exemplo. Menos 3 pertence a Z menos, muito cuidado com isso daqui. Z menos é o conjunto dos números inteiros não positivos. Z menos eu até representei aqui, peraí. Z menos são todos os números negativos inteiros até o zero. Então, menos 3 aparece lá? Aparece, então também é verdadeiro. Tranquilo? Ok. 4 menos 6. 4 menos 6 pertence ao conjunto dos números Z+, representados assim? Z+, é o conjunto dos números não negativos. Z+, está aqui, Z+. Agora vamos lá, o resultado daquela operação é menos 2 está aqui? Não está, então eu posso garantir que isso daqui vai ser falso. Ok? Então a nossa primeira sentença falsa aí, já podemos garantir. Letra D, temos aqui o N, né, representando o conjunto dos números naturais, acompanhado ao asterisco. Sendo assim, toda vez que o asterisco aparecer associado a um conjunto, significa que nós estamos excluindo o termo nulo, o termo zero. E aqui nós temos uma simbologia que apareceu pela primeira vez. Essa simbologia significa que nós estamos trabalhando com uma situação envolvendo dois conjuntos. Quando a gente fala que um conjunto está dentro do outro, significa dizer que um conjunto está contido no outro, e é exatamente o significado desse símbolo. Então, N asterisco está contido, está dentro de Z asterisco? Vamos pensar. N asterisco são todos os naturais, com exceção do zero. Z asterisco são todos os inteiros, também com exceção do zero. Então, peraí, todo natural é inteiro. Se aqui não tem zero e aqui não tem zero, eu posso afirmar que isso daqui realmente é verdade. Sendo assim, verdadeiro. Letra E. Menos 3 ao quadrado pertence ao conjunto dos números inteiros não negativos? Menos 3 ao quadrado. E aí tem uma maldadezinha, né? Tomar muito cuidado com isso daí. Menos 3 ao quadrado é um número negativo elevado a um expoente par. Toda vez que isso aqui acontecer, menos 3 ao quadrado, eu posso falar que o resultado disso é sempre positivo, e nesse caso, mais 9. 9, portanto, pertence ao conjunto dos números inteiros não negativos? Pertence perfeitamente. Verdadeiro também. E para finalizar, 3 sobre 2. Pertence ao conjunto Z? Pertence ao conjunto dos números inteiros? Aí está, 3 sobre 2 é um número inteiro? Não, é justamente aquela ideia do número quebrado, número representado na forma de fração, então eu não posso afirmar que isso é verdadeiro. Portanto, falso, e isso é trabalho para as próximas aulas, ok? Aquele abraço e até a próxima.